Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao primeiro Congresso Brasileiro de Prevenção à Violência Sexual Infanto-Juvenil, 100% online, realizado pelo Futuro Brilhante e Direito Sem Formalismo. Eu sou o Diego Martins, mestre em Segurança Pública pelo Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública da UFPA e assessor de juiz da 4ª Vara da Infância e Juventude de Belém. Eu também sou o autor do Passo a Passo para Atendimento de Crimes Sexuais Cometidos contra Crianças e Adolescentes. Ele é distribuído gratuitamente na internet e pode ser baixado no site que está aparecendo aqui na tela. Eu também, graças a todo esse trabalho e o apoio dos voluntários do Futuro Brilhante, eu fui agraciado com a Comenda Paulo Frota de Direitos Humanos na Assembleia Legislativa do Estado do Pará e fui também premiado com o 3º lugar no Prêmio Patrícia Scioli de Direitos Humanos lá no Rio de Janeiro. Eu também já participei de diversos congressos nacionais e internacionais e aqui vale destacar uma apresentação de artigo científico que eu fiz no Congresso Internacional de Direitos Humanos de Coimbra, lá em Portugal. Atualmente, eu estou como coordenador geral do projeto Futuro Brilhante, que tem como objetivo disseminar informações para a prevenção da violência sexual infanto-juvenil e estimular a educação infantil de crianças em situação de vulnerabilidade social e econômica. Para você ter uma ideia do nosso trabalho, somente em 2019 nós atendemos a 810 crianças com o fornecimento de material escolar. Realizamos 48 ações para a distribuição de 15 mil unidades do Passo a Passo para atendimento de crimes sexuais cometidos contra crianças e adolescentes e realizamos 22 palestras sobre esse tema. Hoje eu serei o seu anfitrião aqui do Congresso e nós temos um objetivo bem simples, que é de discutir estratégias para a prevenção de crimes sexuais cometidos contra crianças e adolescentes. Como você pôde ver, infelizmente, não existe mais local seguro. A realidade é que a maioria dos crimes sexuais, eles acontecem dentro da própria casa da vítima. Para mudar essa realidade, é muito importante a utilização da ciência, que nós possamos utilizar técnicas testadas e comprovadas para mudar essa realidade. Pensando nisso, eu desenvolvi uma metodologia que eu batizei de TCC em 90 dias. Nela, eu mostro todo o percurso do aluno de graduação que tem interesse em fazer seu TCC sobre crimes sexuais e esclareço dúvidas muito recorrentes, como escolha do tema, como evitar plágio, como utilizar o fichamento para escrever o texto do seu trabalho, entre outras coisas. Ao final da palestra, além de visitar o nosso site para fazer o download dos nossos materiais gratuitos e ver as fotos das ações que já realizamos, você terá uma oportunidade única de se tornar um padrinho ou uma madrinha e contribuir mensalmente para as nossas ações. Eu desejo a todos e a todas um excelente congresso. Olá, meu nome é Kátia Dantas, sou diretora de Políticas Públicas para a América Latina e o Caribe, do Centro Internacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, ICMEC. Fui convidada pelo Diego, muito obrigada, antes de mais nada, para falar sobre respostas ao abuso infantil, com foco em boas práticas, em prevenção e atenção, tanto a crianças como adolescentes, e que tenham sido vítimas de abuso, principalmente abuso sexual. Queria falar rapidinho sobre quem eu sou, quem somos nós. Antes de mais nada, o mais importante, eu sou mãe de uma pequena de 4 anos, brasileira, com muito orgulho, formada pela UNB em Ciência Política, depois tive um mestrado recente na Universidade de Duke, na Carolina do Norte, onde eu fiz um mestrado sobre desenvolvimento internacional e venho trabalhando no ICMEC, fazendo uma série de apresentações internacionais. Aqui vocês podem ver o ICMEC,
que tem a função principal de advogar, capacitar, colaborar, inovar, para proteger as crianças do mundo, né, contra o abuso, o desaparecimento, a exploração sexual, sempre apoiando os profissionais, né, a cargo do sistema de garantia de direitos, não só do Brasil, mas da América Latina e do mundo como um todo, buscando sempre fortalecer os conhecimentos desses profissionais com o que está de mais atual. E a gente vem, em particular, trabalhando com o setor justiça, educação e saúde, são os setores com os quais nós mais temos trabalhado. Todo o nosso foco está centrado principalmente naquele que não pode se proteger, né? Hoje a gente tem a Convenção dos Direitos das Crianças, que foi criada justamente para dar uma voz a essas crianças, fazendo com que essas crianças sejam efetivamente protegidas, tendo seus direitos como um todo garantidos. Ou seja, estamos passando de uma criança que era objeto de proteção para ter agora uma criança sujeito de direito. Vou falar alguns dados para vocês em termos de violência sexual. O que nós vemos aqui, 1 em cada 7 meninas e 1 em cada 25 meninas no âmbito global vão ser abusados sexualmente antes de completar 18 anos. É importante dizer aqui que isso é uma estimativa feita em 2013 por esses autores que vocês estão vendo aí, mas que mediu o escopo, o impacto e a prevalência de agressão sexual, assédio e abuso. É complicado por uma série de razões. Por exemplo, as bases de dados raramente estão consolidadas, a gente tende a ter ou informações duplicadas ou subnotificação, que é algo que ocorre muito, infelizmente, e ainda dados incompletos ou até não desagregados. É difícil a gente ter dados desagregados por idade, por tipo de abusador, se foi dentro, se foi fora de casa, etc. Então, isso dificulta muito a gente ter um panorama maior por idade, gênero. Hoje nós sabemos que as crianças tanto com orientação sexual, mais, digamos assim, LGBT, tanto quanto crianças que apresentem uma característica possivelmente de LGBT, estão em situação de maior vulnerabilidade. E não ter esses dados desagregados complica bastante. Outro problema é que nenhuma única fonte de dados ela é realmente universal e fornece uma imagem mais completa. Muitos desses são advindos de pesquisas realizadas com sobreviventes ou populações adultas, e aí a gente tem algumas informações discrepantes nesse processo, que não quer dizer que uma pesquisa seja melhor do que a outra, ou que um estudo esteja certo e outro errado, né? Mas às vezes são algumas perguntas diferentes, como por exemplo, você sofreu estupro alguma vez na vida? É diferente de eu perguntar para você, alguém já te forçou a ter sexo uma vez na vida? Então, essa discrepância, essa maneira diferente de como a pergunta é feita, pode vir a dar também com isso resultados diferentes. De qualquer maneira, o que a gente tem visto são dados como esses, extremamente grandes e muito, muito preocupantes. É importante pensar que outra pesquisa, mostra que 1 em cada 4 adultos sofreram abuso sexual na infância, são dados do Relatório Mundial sobre a Prevenção da Violência. E é importante a gente entender que nem só o abuso sexual é preocupante, a gente vai falar um pouco mais lá na frente a respeito das experiências adversas na infância e seus impactos no futuro. E é interessante a gente pensar nisso, eu quero que vocês guardem esses dados, esse número em particular, quando a gente estiver falando da questão das consequências, porque isso é algo muito importante da gente tocar. Embora na América Latina nós tenhamos ainda mais problemas com encontrar dados, a gente já teve pesquisas que mostram que 58% das crianças, mais de 99 milhões delas, sofrem a cada ano abuso sexual, físico ou emocional. Isso é um número muito alto. Volto a dizer que é ou, né, físico, sexual ou emocional, mas são dados extremamente importantes e muito impactantes. É importante que nós tenhamos em mente.
para a gente refletir um pouquinho na questão do Brasil. Esses são alguns dados do Disque 100. É importante a gente ter em mente que o Disque 100, vocês sabem melhor do que eu, eles são notificações, nem todos vão virar casos, mas é importante que a gente entenda que esse volume é alto. A gente falando em termos de negligência, você vê que os números são constantemente altos, a gente está falando aí na faixa, numa média de 60 mil ao ano, um pouco mais, um pouco menos, né, com alguns anos um pouco maiores. Se a gente trata da violência sexual, os números também não passam aí da casa dos 20 mil. Então, todos esses números mostram para a gente que nós temos uma situação aqui no Brasil importante. Eu sei que eu estou pregando para o clero, como a gente diz em inglês, mas eu acho importante a gente frisar aqui algumas características, algumas categorias do abuso, para que fique bem claro quando a gente fala do abuso infantil como um todo. De acordo com a OMS, o abuso infantil e a negligência, falando de todos os temas, né, incluem todas as formas de maltrato físico e emocional, abuso sexual, negligência e exploração, que resultam em um dano real ou potencial à saúde, sobrevivência, desenvolvimento e dignidade da criança, no contexto de uma relação de responsabilidade, confiança ou poder. E nós temos no Brasil uma série de leis que já criminalizam tanto o castigo físico, ou seja, temos aí a Lei 13.010, que incluiu o castigo físico, a punição ao castigo físico, assim como o castigo emocional. E nós temos uma série, uma míriade de leis, tanto no ECA como no Código Civil e no Código Penal, tratando das diversas formas de abuso sexual, que eu não vou falar neste momento, mas que eu acho importante a gente entender duas coisas aqui. A primeira é que quando a gente fala de abuso sexual, nós estamos falando da participação de crianças em atividades sexuais. E aí uma coisa muito importante, ela estando ciente ou não, né, do que está acontecendo. É muito importante a gente destacar duas coisas aqui. A primeira delas é que a criança não entende, muitas vezes, o que ela está sofrendo como abuso. Algumas crianças sentem confusão porque o abuso é perpetrado por alguém da família ou alguém próximo a ela, então é uma situação meio conflitiva de relação com essa pessoa. Mas também, muitas vezes, mesmo que a criança não queira, ela pode ter algum tipo de prazer sexual durante o abuso. E isso gera ainda mais conflito, né? Mais questão de culpa, raiva, tristeza. E aí, óbvio, de novo, pregando para o clero, é importante a gente frisar sempre que crianças não podem consentir com abuso. A idade de consentimento muitas vezes varia. Aqui no Brasil a gente teria o 14, que seria, né, a partir do momento que o estupro de vulnerável passa a não ser mais, ou a idade, digamos assim, o consentimento não está mais presumido a partir dos 14 anos. Mas é importante a gente entender que sempre que haja um desequilíbrio de poder aí, uma relação que tenha algum tipo de poder sobre a criança, digamos assim, por sua idade, por sua profissão, seja lá qual for, isso sim é considerado uma relação abusiva. Outra coisa muito importante, como vocês podem ver na tela, é entender que o abuso sexual infantil pode ter contato ou não. Né? A gente conhece muita gente conhece a questão do abuso sexual com penetração, ou a questão do forçar um beijo, forçar um roce, tocar dentro da roupa, etc. Mas há outras questões também importantes de se levarem em consideração, como o voyeurismo, a produção de produção ou visualização de pornografia, o encorajamento do comportamento sexual impróprio, realizar atos sexuais na presença da criança. Nós sabemos que a realidade brasileira, em muitas famílias, as famílias vivem num cômodo único e muitas vezes a criança é exposta a esse tipo de ato sexual. Então, é muito importante também entender essa questão do sem contato, porque ela tem uma coisa muito, muito fundamental nessa situação, quando a gente trabalha com a questão da produção ou a visualização de pornografia. Muitas vezes os abusadores recorrem a uma pornografia adulta
ou material de abuso sexual infantil, que é nada mais nada menos o que a legislação a legislação brasileira chama de pornografia infantil. A gente vai falar porque isso não é aceito. Mas esse material no qual há um ato sexual entre um adulto e uma criança, muitas vezes os abusadores se utilizam destes recursos para poder normalizar uma relação que não é normal, para convencer a criança de que aquela relação é normalizada, digamos assim. Esse é o fenômeno que nós chamamos de grooming, que é uma série de estratégias utilizadas para convencimento da criança para a realização do ato sexual, e é importante que nós tenhamos em mente que o mostrar a pornografia, seja ela adulta ou um material de abuso sexual infantil, é uma das maneiras de normalizar esse comportamento. E é importante que a gente entenda que cada vez mais os abusadores têm se utilizado das tecnologias da informação e comunicação para uma série de coisas, né? Assim, não só para encontrar as novas vítimas, né? Ou para contactar novas vítimas, pessoas que elas já conhecem, às vezes, em pessoa, mas que muitas vezes quer manter um contato via internet de uma maneira um pouco mais, entre aspas, segura. Mas também para reviver esse abuso, ou seja, eu guardo essa informação para mim, para que eu possa vê-la novamente e obter com isso uma gratificação sexual. Ou o muito importante, que é um fenômeno que também está muito acompanhado do grooming, que é a questão da chantagem, né, do chantagear. Eu tenho essa imagem, se você não fizer o que eu estou querendo, a gente vai disseminar essa informação mais amplamente. E outra coisa muito importante que eu quero que vocês pensem nisso aqui com muita força, o intercambiar com outros delinquentes. Existem muitos fóruns na internet onde as pessoas podem buscar mais material de abuso sexual infantil, buscar trocas. Até muito recentemente, em 2008, você podia entrar na Amazon e comprar um livro Como Abusar uma Criança, que tinha um manual passo a passo de o que você podia fazer para conquistar uma criança online. Há grupos internacionais que pregam o amor livre entre adultos e crianças. Então, essa é uma questão muito ampla. E é muito importante a gente notar que esses grupos, eles se fortalecem, não só intercambiando essas dicas de como abusar, o que eles fizeram que foi bem sucedido, mas também em adquirir novos materiais. Então, é outro uso importante das tecnologias. Aqui eu queria fazer uma parte muito importante na diferença entre compliance, que é um termo em inglês, e consentimento. Quando a gente fala esse termo compliance, é uma sensação de que a pessoa gosta, entre aspas, tá curtindo, ela tá buscando isso, né? Ela tá indo por livre e espontânea vontade, vamos dizer assim. Mas é importante frisar que nesses casos, muitas vezes essa aceitação do abuso contra ela mesma vem muito do medo, de culpa, de uma série de outras questões que acontecem. Queria citar aqui, por exemplo, um caso de uma menina que foi abusada por muitos anos na escola americana no Japão por um professor chamado Jack Moyer. Esse professor, ele se utilizou de várias táticas para convencê-la a ir até a casa dele e gradativamente começou a abusá-la e ameaçando essa menina para que ela ficasse na casa dela. Então, a imagem que se tinha dela por fora é que ela estava voluntariamente na casa dele e que saía para passear com o cachorro e que ficava com ele numa boa, de maneira voluntária. Anos depois, quando ela era vista como namorada, inclusive, né? Anos depois, quando a relação dela, ela saiu da casa dele, se formou, enfim, muitos anos depois, ela realmente conseguiu relatar o abuso, tudo que aconteceu com ela, todas as torturas, o medo, a angústia, e isso foi facilitado só quando ele cometeu suicídio. E o suicídio veio justamente porque outras 32 alunas entraram com um processo contra a escola e contra ele por abuso sexual. Outro caso muito importante de uma menina no Texas que tinha sido abusada pelo pastor. Tudo começou quando ela uma vez conversou com um pastor à noite num site de bate-papos, encontro, enfim. No dia seguinte, ele conversou com ela, falou, olha,
Você sabe que seus pais não deixam você entrar na internet, né? Então, se você não fizer o que eu estou pedindo, eu vou contar para eles. E óbvio, ela permitiu, digamos assim, esse abuso. Esse abuso aconteceu várias vezes, ele instigava ela a sair de casa, e ele só foi descoberto uma vez que ela fugiu de casa para tentar fugir daquilo tudo. E no computador da menina, a perícia da polícia encontrou os bate-papos que ela tinha tido com ele e mostravam toda a força e a coerção que ele fazia, que ele tinha sobre ela, né? Então é importante entender essa questão, muitas vezes, do voluntário, entre aspas, nem sempre é voluntário, na maioria das vezes não é. Falando um pouco de novo do material de abuso sexual infantil, é importante a gente entender que a internet, ela se tornou, antes de eu citar esses números, porque são muito dramáticos, a gente quando lê pensa, vou tirar a internet de criança, ninguém nunca mais vai entrar na internet na vida. Infelizmente não é assim. É importante a gente lembrar que do mesmo jeito que uma faca é uma ferramenta, ela pode ter um uso maravilhoso na cozinha, ela também pode ter um uso extremamente perigoso na mão de um criminoso. Então, não é criminalizar a ferramenta, mas realmente regularizar e tentar minimizar os danos causados por ela. E aí entramos aí nas questões que, embora a gente não tenha estudos empíricos nessa questão, no escopo do problema, a gente não tem uma dimensão real. Esses são dados, na grande maioria, obtidos através dos hotlines, que são linhas de denúncia. O IWF é uma, o NECMEC, que vocês estão vendo aqui, é outra. Há uma rede de linhas de denúncia. Aqui a SaferNet no Brasil é uma hotline, é uma linha de denúncia. Parte da InHope, que é uma rede de linhas de denúncias do mundo inteiro. E esses relatos a gente vê só com os relatos dessas linhas de denúncia e de algumas informações obtidas através de, como é que a gente fala, quando um policial pega esses dados, né? Pega um criminoso e aí obtém uma série de imagens. Algumas polícias do mundo centralizam essas imagens, quer seja no banco de dados da Interpol, chamado ICSE, ou no caso da Europol. Não são todas as polícias que, quando pegam um criminoso, fazem o upload imediato dessa informação nessas bases de dados centralizadas, o que dificulta a gente ter uma magnitude maior do problema. Mas é importante a gente ver que só esses números já assustam muito. Se você for na base de dados da Interpol, você vai ter 46 milhões de imagens únicas. O que é uma imagem única? É uma imagem que ela pode ter variações, mas ela é uma única pessoa, uma única imagem ali. Mais de 46 milhões é um número muito alto. Quando você fala de encaminhamentos, por exemplo, nós temos uma lei nos Estados Unidos que obriga os provedores de tecnologia, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, todos os que tenham sede nos Estados Unidos são obrigados por lei a passar essa informação de casos que eles tenham encontrado de maneira voluntária, né, tenham encontrado em seus sistemas, esses dados para o NECMEC, que faz uma avaliação dessas informações e repassam muitas vezes através do CVIP para outras polícias no mundo inteiro, enfim. Se a gente pensar só em 2018, o Facebook foi uma das empresas que mais fez esses encaminhamentos, mas há outras, e só em 2018 foram 18 milhões de encaminhamentos de casos de material de abuso sexual infantil encontrados nos sistemas desses provedores de tecnologia. Outro dado muito importante é que a gente fala muito de material de abuso sexual infantil e você tem a ideia de uma adolescente em pose sensual, né, de como a gente fala em espanhol, de colitas, de rabinho de cavalo, né, que meio assim, que não necessariamente são crianças. O lamentável dizer que 94% dos casos encontrados pelo IWF são crianças com menos de 13 anos.
E quando a gente fala de crianças com menos de 10 anos, o número cai para 90%. Então, nós temos casos terríveis de bebês, crianças com 2 a 5 anos, a gente não está falando de adolescentes nesse caso, a grande maioria dos casos. Outra coisa importante, outro dado muito interessante, que o NECMEC, a nossa organização irmã, vamos dizer assim, eles processaram desde 2002 até abril deste ano, já processaram mais de 300 milhões de imagens de material de abuso sexual infantil, vídeos e fotos. E eles fazem a identificação dessas vítimas através de um processo, e nesses anos todos eles conseguiram identificar mais de 19 mil crianças. Então, isso é uma coisa muito relevante, a gente não está falando de uma coisa inventada da nossa cabeça, só para dar magnitude da situação. E aí eu peço licença para falar de um tema que eu acho muito importante. Vocês viram que eu me referi reiteradamente a material de abuso sexual infantil e não pornografia infantil. E isso eu faço propositalmente por uma questão de terminologia. É fundamental que nós tenhamos aqui um uso dos termos corretos, né? Não só do ponto de vista de coordenação intersetorial, para que todos saibamos o que a gente está falando, lembrando daquela questão da pergunta, né? Se eu te pergunto de estupro, eu te pergunto de sexo forçado, pode dar margem a uma série de outras questões, de outras interpretações. Então, é importante que a gente use uma terminologia uniformizada, pelo menos dentro do estado, município, país, dentro das diferentes agências que estejam trabalhando, mas também é fundamental a gente pensar na não revitimização, principalmente das crianças. Quando a gente fala de pornografia infantil, há uma tendência a minorar o caso, né? É só uma imagem, ou não, pornografia tem uma sensação de consentimento, então não é algo menor, houve consentimento, enfim, e nenhuma das duas é verdadeira. Por isso a gente fala sempre do material de abuso sexual infantil, porque ele se refere exatamente ao que é uma cena de um crime. Ali não é só uma foto, é a cena de um crime. E utilizando os termos corretos, a gente consegue minimizar a revitimização das crianças nesse processo de restituição de direitos. A gente foi parte desse esforço da ECPAT na criação de uma guia, né, para orientações terminológicas e semântica. Vocês podem encontrar esse material online no site luxembourgguidelines.org. Infelizmente não tem em português, mas tem em espanhol e inglês, para quem se sentir confortável. E você vai encontrar informações muito importantes relacionadas às diferentes maneiras de lidar e tratar sobre o abuso sexual infantil. E aqui eu faço um outro parênteses, que isso é algo que realmente me preocupa muito no país, que é o uso da palavra pedófilo e pedofilia. A pedofilia, na verdade, ela é uma doença, um desvio, né, de sexualidade, é um transtorno psiquiátrico, por assim dizer, que leva um indivíduo adulto a sentir um prazer, sentir-se sexualmente atraído, né? Sentir prazer de uma forma compulsiva e obsessiva, muitas vezes, por crianças e adolescentes. Na verdade, por crianças pré-pobres. A pedofilia são crianças pré-pobres. O que são crianças pré-pobres? Crianças abaixo da puberdade, que ainda não atingiram a puberdade. E aí, com isso, tem uma série de considerações que a gente tem que fazer. A primeira delas, para você ser considerado um pedófilo, você tem que ter um diagnóstico de um psiquiatra que faça uma análise sua e que realmente o diagnostique como um pedófilo. E outra consideração importante é que nem todo abusador é pedófilo, mas uma boa parte das vezes o abuso ocorre nas mãos de uma pessoa que é um abusador, entre aspas, de oportunidade. O que isso quer dizer? É uma pessoa que se apropria e se abusa de uma criança, não por ser atraído sexualmente por ela, mas porque essa criança é muito mais fácil de ser manipulada, muito mais fácil de ser controlada, e por essa razão acaba sendo
o seu alvo, por assim dizer. Da mesma maneira que um enfermeiro violentaria ou estupraria uma pessoa em coma, um cuidador de idoso estupraria uma senhora de idade. Não é o prazer pela pessoa em si, mas a questão da facilidade do controle. Então, aí outra coisa muito importante entender, e isso é uma questão importante, não porque a gente tenha que defender ou ter atitudes diferentes a pedófilos, digamos assim, mas porque há entre eles, e há casos em que o abuso não acontece. Quando a gente fala de que a pedofilia é crime, o que eu estou fazendo? Eu estou afastando essas pessoas que não têm interesse em abusar da ajuda que eles poderiam obter para não abusar. Por que eu digo que a pedofilia não é crime? Porque a pedofilia é o desejo, né? Eu tenho um desejo por crianças pré-púberes, isso é a pedofilia. O desejo não é criminalizado. Fazendo uma analogia ao homicídio, eu posso ter muita vontade de matar alguém de raiva, né? Mas eu tenho controles desses impulsos e eu não vou matar essa pessoa porque existem leis que me impedem. Existe o medo de perder a guarda da minha filha, existe o medo de ser rechaçada pela sociedade, enfim, uma série de razões pela qual eu não vou cometer esse homicídio, muito embora tenha gente que realmente me tira do sério e me dá vontade de ler. Mas o desejo de matar alguém não é um crime. Passa a ser crime quando eu atuo em cima deste desejo para matar alguém. Então, o homicídio é o crime, não o desejo de matar. E por que isso é importante? Quando a gente pega um abusador, nós temos casos, há algumas iniciativas internacionais, por exemplo, a Lucy Faithfull Foundation, que fica no Reino Unido, que eles lideram uma linha de denúncia chamada Stop It Now, que tem uma abordagem bem integral, bem interessante, recomendo que vocês busquem, na prevenção do abuso sexual infantil, e eles criaram uma linha de ajuda especificamente para atender essas pessoas com esse desvio sexual. Há um caso muito interessante de um cara que ele sentia esse desejo, nunca todo um desejo, mas ele, um dia, a amiga dele pediu que ajudasse a cuidar da criança, que ele não tinha com quem deixar. Ele sentia atração sexual por essa criança, entrou em desespero porque ficou naquela coisa, eu ajudo a minha amiga ou eu acabo molestando essa criança. Ele ligou para essa linha de denúncia e a linha de denúncia orientou o que ele poderia fazer para controlar esse impulso e não abusar. Então, de imediato, ele chamou uma outra pessoa que não sabia desse interesse dele, óbvio, para servir ali de buffer, né, de meio campo com essa criança, ajudou, ele não ficava em momento nenhum sozinho com essa criança, então a linha de ajuda deu uma série de orientações para que essa pessoa não cometesse esse abuso. Se não fosse essa linha de ajuda, aquele menino teria sido abusado. Daí a importância da gente tomar muito cuidado quando a gente fala pedofilia e pedófilo. A maneira com qual nós vamos tratar o abuso é e deve ser multifacetado, né? A gente tem que falar, a gente vai falar um pouco mais adiante da questão dos fatores de vulnerabilidade, alguns marcos internacionais, uma estratégia específica para material de abuso sexual infantil, que é um marco de atuação do We Protect, que é uma iniciativa internacional, e neles um dos pontos principais é o trabalho com o agressor, não só com a prevenção, mas também nos esforços de tentar entender quais são as diferentes características, o modus operandi, né, como é que eles abusam, quais as particularidades e como a gente pode trabalhar, seja com tratamento, seja com encarceramento, seja qual for a metodologia, mas qual é a tipologia desses abusos para que tenha uma chance maior de responder bem. E não ter disponível essas ferramentas, a gente está literalmente jogando essa pessoa aos fóruns que eu havia mencionado antes, onde ele vai ter todo um passo a passo de como abusar. E eu acho que não é essa a ideia. Como eu havia dito no começo, há uma série de pesquisas feitas tanto longitudinais como pesquisas esporádicas sobre o efeito das experiências adversas na infância. Aqui a gente está vendo alguns dos impactos a longo e curto prazo do abuso, não só o abuso sexual, mas o abuso físico,
o abuso, a negligência, o abuso emocional. E é importante entender que os abusos geram muito impacto mesmo, não só a curto prazo, mas também quando a gente pensa na idade adulta. E esses estudos que a gente se refere a ACEs, né, são os estudos de experiências adversas na infância, têm demonstrado uma série de problemas na idade adulta, dentre eles o início precoce do álcool, ou o uso problemático do álcool na idade adulta, uma maior probabilidade do início precoce do tabagismo, do uso de cigarro, o uso ilícito de drogas, não só ao longo da vida, muitas vezes para lidar com a emoção de haver sido abusado, mas também com o uso de drogas na idade adulta, aumento do risco de tentativas de suicídio, episódios depressivos ao longo da vida, distúrbio do sono em adultos. Aí um tema muito interessante, a questão do comportamento sexual de risco. Há uma ideia, muitas vezes, que uma criança é sexualizada, ela está muito dada, vamos dizer assim, então ela não pode ter sofrido abuso. Muito pelo contrário, crianças que têm uma exposição precoce ao abuso, podem ter comportamentos sexualizados na infância e, à medida do trauma, esse comportamento pode se tornar arriscado. A gravidez na infância, entre vários outras questões. Então, é importante a gente não minorar, né? E como eu havia falado no começo, são 58% das crianças. Quando a gente fala de experiências adversas na infância, eu não estou falando só do abuso. Por exemplo, a questão da violência doméstica, que é algo que nós vemos muito, muito frequentemente na nossa população, não só na população carente. O abuso do álcool ou de substâncias entorpecentes, isso também é outro tipo de experiências adversas na infância. Então, é muito importante que a gente entenda esses fatores a longo prazo. É importante também entender que os fatores de risco, eles têm, de acordo com, esse aqui é um modelo socioecológico da OMS, que ele perpassa não só alguns fatores individuais, mas também de relacionamento, comunidade, da sociedade como um todo. Alguns fatores, por exemplo, no âmbito individual, que aumentam a vulnerabilidade, o risco a ser abusado, são a baixa autoestima, o isolamento social, crianças que têm um pouquinho mais de dificuldade em se relacionar socialmente, algum tipo de atraso cognitivo, vitimização anterior, quer seja por abuso sexual ou por abuso físico, emocional, negligência, problemas de saúde mental, uso ou abuso de substâncias. Esses são alguns dos fatores de risco no âmbito individual que aumentam a probabilidade do abuso ocorrer. Mas também quando a gente fala da questão de relacionamento, a gente entende o contexto da família, dos amigos, do meio, né, no qual a criança vive. Há uma questão chamada transmissão intergeneracional de abuso, a gente ainda tem algumas incógnitas de por que que esse abuso acaba passando de geração para geração, mas o haver alguém na família que tenha sofrido abuso é um grande fator de risco para essa criança, digamos assim. O uso ou abuso de substâncias na família também é algo que facilita muito, algo que nós vemos muito. Uma família, seja pai ou mãe, que tem múltiplos parceiros, ou essa nova conformação familiar, em que vem muitas vezes filhos mais velhos, porque a gente tem uma tendência de pensar que só adulto abusa, crianças mais velhas, adolescentes também abusam, a gente tem 1/3, na verdade, dos abusos são cometidos entre pares ou por pares, né? E aí daí a importância dessa nova constituição familiar, em que você tem pai e mãe que se separam, casam com outras pessoas que têm filhos mais velhos, ou esse novo arranjo familiar também é mais propenso ao abuso. Então, pais ausentes, não disponíveis, pais em conflito, geralmente quando há disputa de guarda, a possibilidade é muito grande de que haja algum tipo de abuso físico, emocional ou sexual, ou negligência. Crenças culturais no castigo físico por parte dos pais é algo muito importante.
dificuldades financeiras da família, separação por um tempo da mãe, comportamento punitivo dos pais com relação ao comportamento sexual dos filhos. Há uma pesquisa, por exemplo, do Finkelhorn, que mostrou que 50% das meninas que tinham 4 ou mais desses fatores de risco na família, elas sofriam vitimização sexual. E esses dados foram corroborados por várias pesquisas no Brasil. Quando a gente fala da questão da comunidade, a gente pensa da comunidade mais próxima, né? É muito fácil nós vermos algumas comunidades que têm uma aceitação da violência como fato da vida, por exemplo, ou que objetificam as mulheres, ou aceitam essa objetificação. E aí aqui me vêm alguns exemplos as comunidades no Rio, por exemplo, onde as meninas do tráfico terminam escravizadas, e isso é aceito como normal, entre aspas, ou onde tem funk, que acaba estimulando uma iniciação precoce ao sexo. Há, inclusive, comunidades onde as crianças, aos 13 anos, estão competindo com quantos homens elas fazem sexo na mesma noite no baile. Comunidades ribeirinhas, por exemplo, onde você tem uma imposição dessas meninas para conseguir o sustento, e muitas delas tendo que vender o corpo em troca de gasolina, em troca de alimento, enfim. E esses mesmos fatores também estão no âmbito da sociedade. Você tem uma sociedade machista, ou então uma sociedade onde as normas culturais normalizam a violência contra a mulher, ou a objetificação da mulher, ou onde há uma dominância parental sobre as crianças. Eles são meus, eu faço o que eu quiser com ele. Esse tipo de cultura acaba favorecendo muito o surgimento do abuso como um todo. Agora, nem toda criança vai responder ao abuso da mesma forma. E é importante a gente entender isso porque a gente vê muitas vezes, mas ele não está agindo como vítima, ou ela não está agindo como vítima. E não existe isso de agir como vítima. Cada qual vai ter uma reação. Nós temos casos de pessoas, de crianças que são vitimizadas e que acabam sendo porta-voz dessas pessoas que sofreram abuso e falam do abuso constantemente como uma forma de educar o público. Como há outras que se fecham, há outras que não querem falar e há outras que têm comportamentos sexuais bem arriscados, como eu havia dito antes. Então, não há uma maneira única de agir como vítima. E parte disso passa pelos vários fatores de resiliência, que seja o sistema de apoio familiar, né, um sistema ambiental, por exemplo, não só a minha família, eu tenho uma família que me apoia, mas eu tenho atividades extracurriculares, eu tenho amplos grupos de amigos, eu tenho pessoas com quem eu posso contar, pessoas em quem confiar. Eu tenho boas habilidades comunicativas, eu já tive algum tipo de educação prévia sobre o abuso sexual, eu tenho autoestima alta, ou tenho alta eficácia, eu consigo me resolver, entre aspas. Na minha família não existe segredos, ou eu posso falar livremente sobre as questões. E eu tenho alto nível de inteligência. Então, tudo isso são fatores que vão influenciar diretamente primeiro, como eu vou relacionar com a questão do abuso, mas também como eu vou me recuperar desse abuso e como eu vou me tornar, que tipo de vítima eu vou me tornar. Eu acho importante a gente quebrar alguns mitos aqui. Eu trouxe só alguns para a gente discutir. A questão do abuso, material de abuso sexual ser um crime sem vítimas, eu já falei. Mas eu queria frisar aqui uma questão muito importante, em que há várias pesquisas nos Estados Unidos e no Canadá sobre essa questão da violência, quer dizer, não há vários, há alguns, sobre essa questão da vitimização offline, entre aspas, versus online. E alguns estudos nos Estados Unidos e no Canadá comprovaram que uma criança que tenha um componente em linha no seu processo de abuso são de 2 a 3 vezes mais vulneráveis a sofrer transtorno de estresse pós-traumático. E por que isso? Teve uma sobrevivente de abuso chamada, o codinome dela, né? É Amy. Ela foi ao congresso e disse que ela nunca mais conseguiu sair na rua com a mesma tranquilidade de antes. A gente às vezes sai na rua e tem alguém que olha para você assim, tipo, eu te conheço em algum lugar, né? E aí eu, no meu caso, penso, será que eu encontrei essa pessoa em algum congresso, alguma conferência, né? A primeira coisa que passa na cabeça dela é,
Será que essa pessoa me viu no pior momento da minha vida, quando ela foi abusada pelo tio dela e teve sua imagem difundida de maneira global? Então é importantíssimo que a gente entenda que não, o material de abuso sexual infantil não é um crime sem vítimas, muito pelo contrário. Pessoas que são abusadas, cometem abuso. Aí é um mito até bem injusto, que a gente precisa muito desmistificar. A gente vê sim, não vou negar, crianças que foram abusadas, seja físico, emocional, sexual, cometendo replicando esse abuso, né? Digamos assim, com outras crianças. Mas o diferencial disso é que se a criança sofreu uma intervenção, ou seja, se ela for tratada, se houver uma conversa, um tratamento psicológico, uma intervenção escolar, ela consegue fazer com que essa criança não venha a cometer abusos, nem na infância, nem no futuro. É importante falar uma coisa aqui muito interessante, que os comportamentos sexuais, a gente vai falar um pouco lá na frente rapidinho, problemáticos são os comportamentos intrusivos, agressivos, violentos, né? Isso é o que a gente chama de um comportamento abusivo em termos sexuais. E a gente vai falar um pouco de um sinal de trânsito, mais ou menos, para dar uma ideia do que a gente está querendo dizer com isso. Mas quando a gente vê que há intervenção, essas crianças respondem muito bem. E é muito interessante a gente desmistificar isso, porque quando nós vemos casos, principalmente de abusos na família, o que a gente mais vê, é a criança não relatar o abuso. A gente vai falar um pouco lá na frente. Mas por quê? Quando é que ela começa a cogitar a ideia de realmente denunciar o abuso? É quando uma irmã, um primo ou outras crianças passam a estar em risco de sofrer abuso. Aí é quando a criança, entre aspas, toma coragem e realmente vence o medo. Então é muito injusto a gente dizer, né, que uma criança que abusou, ela vai ser um abusador no futuro. Crianças inventam histórias sobre abuso. Isso é um mito para mim que realmente me dói. Quem trabalha com isso há muito tempo sabe. Na grande maioria das vezes, a criança não mente. Muito pelo contrário. Há algumas pesquisas que mostram, no Canadá, por exemplo, eu vi um estudo que mostra que 4%, só 4%, pegue esse número, 4% só dos casos se referiam a falsas alegações de abuso. E desses 4%, a grande maioria eram disputa de guarda, na qual o pai ou a mãe não custodial, ou seja, que não tem a guarda da criança, estava fazendo alegações contra ou manipulando a criança para que isso fosse feito. E, óbvio, isso foi descoberto através de uma entrevista forense com a criança. É muito importante que a gente desmistifique que a criança inventa, principalmente crianças menores. Ah, mas adolescente inventa para prejudicar. Nesse estudo, só 12% tiveram isso. É muito importante a gente pensar o que a criança tem a ganhar inventando uma história dessa. E o que o abusador tem a ganhar se a gente não acreditar. Então, é muito importante que a gente entenda que, ao mínimo, uma criança que está falando e relatando um abuso sexual, por exemplo, ela tenha tido a experiência de ser exposta a algum tipo de comportamento sexual, principalmente quando não está adequado à sua faixa etária. Então, ao mínimo, houve uma exposição, o que a gente pode entrar como um abuso sem contato, né? Então, pensemos bastante sobre esse mito de que criança inventa história de abuso. Olha, infelizmente não é o caso. Nós temos aqui a Lei Joana Maranhão, que mostra o quanto muitas vezes a criança só fala quando ela está fora de risco, só fala quando o abusador não pode mais afetá-la, ou quando ela sentiu coragem. Muitas vezes ela nem sabe do abuso. Muitas vezes ela só descobre o abuso, e aí eu faço uma parte. Quem fala inglês, eu recomendo um podcast no Spotify chamado Believed, acreditado em inglês. Esse podcast fala sobre as vítimas do Larry Nassar, que era o médico que abusou centenas de jovens na delegação americana do Comitê Olímpico. Uma das meninas, por exemplo, só descobriu que ela tinha sido abusada quando ela conversou com uma amiga que falou assim: isso aconteceu comigo.
eu fui abusada. Quando ela usou essas palavras, ela conseguiu colocar o abuso dela como um abuso. Ela não entendia aquilo como um abuso, ela não gostava, ela se sentia desconfortável, mas por se tratar de uma pessoa tão prominente como ele, ela nunca associou isso, ou o médico, né? Ela nunca associou aquilo como um abuso. E era. Outra coisa muito importante é que, na maioria das vezes, a criança faz o que a gente chama de test disclosure, quer dizer, eu falo só um pedaço da história, vejo como você vai reagir, e aí eu penso se eu vou contar mais ou não. Nesse podcast você também vê isso, são coisas que nós vemos com várias das pessoas que passaram pelas clínicas dos nossos experts. Então é muito importante a gente entender que a criança não vai falar por uma série de razões, muitas vezes ela precisa estar segura para falar, e alguns estudos mostram que 50%, só 50%, menos de 50%, na verdade, dos relatos são o que a gente chama de relatos espontâneos. Olha, eu fui abusada, né? A grande maioria das vezes vem de perguntas que são feitas quando alguém questiona o comportamento. Por que você está fazendo isso com a sua boneca? Né? Ou por que você está chorando? Ou por que você não está dormindo mais? A partir do momento que a criança vê que há um questionamento, ela pode falar. E isso é o que a gente chama de um relato não espontâneo. Mas isso depende muito também da questão da confiança dessa pessoa, né? E a gente tem estudos que mostram que a grande maioria das crianças só vai relatar o abuso numa idade adulta, entre 55% e 69%, por exemplo, no estudo do Canadá. Quando a gente fala da criança denunciar o abuso e voltar atrás, é o que a gente chama em inglês de recant. Então, assim, se houve isso é porque não houve, né? A criança inventou a história. E esse é um dos maiores mitos que, infelizmente, eu vejo aqui, inclusive no sistema de garantia de direitos. Não, mas a criança falou e agora ela não tem mais. Não, ela inventou. Eu vou citar alguns exemplos aqui. Nós tivemos um caso de um policial que invadiu a casa de um abusador, encontrou as fotos, né, do menino, em cenas sexuais, ele tinha sido claramente abusado pela pessoa e foi confrontado. Você foi abusado? Ele disse que não. Mas por que ele disse que não? Porque ele tinha medo dessa pessoa compartilhar essas imagens com outras pessoas. Ou, por exemplo, se eu falasse, eu ia acabar encrencado, porque minha mãe tinha dito que não era para ver. Aquele caso daquela menina, por exemplo, que não devia estar aí na internet, né? Ela não falou nada para a mãe. Por quê? Porque se ela falasse para a mãe, ela ia acabar punida, porque, poxa, como é que eu vou explicar agora que eu fui abusada porque eu entrei na internet e o pastor está usando isso contra mim? São dinâmicas muito, muito fortes para uma criança. Teve um outro caso, inclusive, a mãe foi à delegacia, a criança denunciou contra o pai foi preso, e aí no dia seguinte a criança chegou na delegacia dizendo que não, eu não fui vítima de abuso. E aí quando eles foram ver, a mãe tinha levado a criança até o pai na delegacia, e o pai, óbvio, a criança viu a mãe chorando, em prantos, o pai preso, não sei o quê. Imagina o conflito interno dessa criança, óbvio. Ela vai voltar atrás, porque ela quer retomar a normalidade dentro do possível. E isso é uma questão muito importante de crianças que são abusadas. Então, com todo esse temor, o que a gente pode fazer? O que a gente fala muito é que existem espaços protegidos, mas a gente precisa de espaços protetores. E como é que a gente vai fazer isso? Há algumas estratégias, uma estratégia recentemente lançada pela Unicef, é a estratégia Inspire, e ela vem através cada letra é uma palavra, né? Então o I vem de implementação e vigilância no cumprimento das leis. A gente tem várias leis no Brasil, ótimo, a gente não tem a lei perfeita, sabemos disso, mas nós temos leis no Brasil que permitem que a gente realmente advogue e siga e dê seguimento legal a vários casos de abuso. Então, dá sim para fazer a implementação dessa lei, né? Nós temos muitos protocolos, mas a implementação ainda é muito falha. Então, a implementação é o primeiro passo. Normas e valores, aí a gente fala de trabalhar as normas e valores, né? Essa questão do valor, do não machismo, da autonomia corporal, de uma série de outras crenças. A criança só aprende a apanhar, mas, né, assim, eu apanhei a minha vida inteira e estou aqui. Então, essas crenças arraigadas na sociedade fazem com que esse abuso seja normalizado. A gente tem que combater essas normas, esses valores.
Essa segurança do ambiente é importante também, né? Assegurar que a criança esteja num ambiente seguro, em qualquer que seja, na escola, no caminho para a escola, em casa. É importante que pais, mães e cuidadores recebam apoio. Eu sempre falo, os pais vieram de uma cultura de abuso, a grande maioria deles aprendeu apanhando. Como é que você quer que uma pessoa que aprendeu apanhando aprenda e eduque uma criança sem bater, se ela não for dada nenhuma ferramenta? Então é importante que a gente trabalhe com os pais, trabalhe com os cuidadores, né, os pais de uma forma geral, com os cuidadores, em como eles podem fazer para criar de uma forma com a disciplina positiva, de uma forma positiva, com os limites, com valores, etc. É importante a questão do incremento de renda e fortalecimento econômico, dado que a gente sabe que as situações de pobreza e vulnerabilidade econômica são fatores de muito alto risco para o abuso sexual, principalmente, mas para todo tipo de abuso. A resposta de serviços de atenção e apoio, porque se você tem a lei linda, maravilhosa, nós temos aqui, mas você não tem serviço de psicólogos, atendimento de segmento, se você não tem atendimento para os pais e para as vítimas, porque muitas das crianças, principalmente quando passam por abusos crônicos ou exploração sexual muito crônica, elas passam por um sentimento de trauma tão grande que muitas vezes se tornam incontroláveis, entre aspas, e acabam tendo comportamentos extremamente agressivos, e que os pais e as pessoas que estão trabalhando precisam entender que isso é reflexo do trauma, né? E a questão da educação e habilidades para a vida. A educação é a vacina para a violência, né? E aqui, por educação, eu não falo só naquela letra de educação de valores do Inspire, né? A última educação, mas pensando principalmente na educação também dos profissionais que atuam, que eles entendam esses mitos e não repliquem esses mitos, que eles entendam a forma humanizada de trabalhar e não repliquem essa revitimização em seus processos. E por profissionais, eu não me refiro só aos profissionais do sistema de garantia de direitos, mas todos os profissionais que em algum momento vão entrar em contato com a vida dessa criança. Um pediatra, um professor, um psicólogo, todos os profissionais que passem pela vida dessa criança podem fazer a diferença entre um abuso crônico e uma criança resgatada, uma criança protegida, entre aspas. A outra é a gente pensar em como a gente pode empoderar a criança, a principalmente identificar o que é certo e o que é errado, o que está ok, o que não está, o que é abusivo e o que não está. Não a se defender, e isso é uma coisa que me provoca uma certa inquietação. Quando a gente vê tem muitos materiais de proteção, de prevenção, entre aspas, assim, que a gente vê, que colocam a responsabilidade da proteção na criança. A criança tem que saber identificar o risco, a criança tem que saber se defender, e a gente tem que entender que a criança ela está em desenvolvimento, ela está aprendendo a errar. Inclusive, a maneira de você falar sobre os abusos e os riscos da internet, uma das coisas que mais me preocupa é que a internet não está deixando as crianças aprenderem como aprenderam sempre, errando, né? Porque o erro está lá, disposto na internet o tempo inteiro. Então, é muito importante que a gente entenda como é que a gente pode trabalhar essas crianças de uma forma diferente. Não como é que ela tem que se defender e se proteger, né? Mas sim empoderar essa criança desde muito pequena com a questão da autonomia corporal. A gente pode trabalhar a prevenção com crianças muito pequenas. Existe um programa muito lindo na Colômbia chamado Cuidando com Carinho, e que eles vão nas escolas e mostram, a gente aqui nas escolas, em várias escolas eu vejo isso, na escola da minha filha tem isso, projeto Identidade, onde você aprende seu corpo, os limites do seu corpo, quem pode tocar o que é certo e o que não é. Pipi e Fifi é um livro muito interessante para se trabalhar com as crianças pequenas, que trabalha muito essa questão do que a gente fala na Europa, do my private, né, minha parte privada, que a gente não toca, que ninguém pode pegar, só quem pode tocar sou eu. São coisas que a gente fala muito com as crianças. Eu falo desde bebê com a minha filha, que a parte dela é dela, só ela pode tocar. O que é um toque, né, assim, óbvio, eu não vou explicar com esse nível de detalhes para uma criança de 3 anos, mas ela sabe o que é entre aspas, a pepeca dela, né? Ela sabe.
O que que é o limpar, eu vou tocar para limpar, e o que que não é limpar, o que que não pode. Então, esse o que pode, o que não pode, o que é legal, o que não é legal, pode ser trabalhado desde uma idade muito pequena, sem essa conotação sexual. A conotação sexual, muitas vezes, quem impomos somos nós. A questão do consentimento, principalmente para adolescentes, é um termo muito, muito delicado. Há tipo uma campanha de prevenção que eu acho fantástica, que relaciona o consentimento com o chá. Eu não sei se está disponível em português, mas é Consent ST em inglês, e ele é muito interessante porque ele trabalha justamente a questão do consentimento. É um tema que é muito importante a gente trabalhar com adolescentes, principalmente, né? Essa questão da relação saudável, nós vemos que cada vez que nós ou nossos parceiros trazem para as escolas a questão da relação saudável, né, como é uma relação saudável, envolvendo os jovens nessa questão, o índice de denúncias de abuso sobe vertiginosamente logo após, porque muita gente começa a identificar isso não é um comportamento saudável, eu não estou legal, isso pode ser abusivo. Então, é importante a gente trabalhar essas questões com os jovens, mais além de impor a eles a obrigatoriedade de se proteger e se defender. Também é fundamental que a gente eduque pais e professores. É importante que as escolas tenham uma política de proteção infantil clara, desenhada, que defina o que é abuso, que a escola se ponha como essa é uma escola na qual não toleraremos abuso. Não se tolera abuso nessa escola. Delinear exatamente o que se tolera, o que não se tolera, quais são os códigos de conduta, que seja muito claro que comportamentos são aceitáveis e que comportamentos não são aceitáveis. O que fazer quando esta situação aconteça e o que não fazer. Né? Mecanismos de verificação de antecedentes criminais para funcionários voluntários. Né? Estipular medidas educativas para os jovens dentro da escola em casos de abusos entre pares. Que os pais e as crianças saibam o que é aceitável e o que não é aceitável. Ter currículos de prevenção, ter currículos de relação, de prevenção no sentido de não só do abuso online, mas o abuso físico também, relações saudáveis, da autonomia corporal, etc. E uma série de outras questões que são fundamentais que as escolas comecem a pensar, não na pressão do professor denunciar. Isso é uma coisa que me preocupa muito na região. O professor ele tem a obrigação de denunciar, mas ele muitas vezes na escola não tem o apoio necessário. Então é preciso que as escolas como um todo criem um ambiente protetor e não um ambiente protegido. Que a escola realmente apoie o professor no sentido de dar seguimento a essas denúncias. A educação também passa por um treinamento contínuo, não só de profissionais do sistema de garantia de direitos, mas dos professores, das pessoas que trabalham no âmbito da escola, dos médicos, dos enfermeiros, dos pediatras, para que eles aprendam e tenham maior atenção aos indicadores de abuso. Principalmente aí aos abusos, a possíveis indícios de abuso entre pares. Por exemplo, quando uma criança começa a buscar muito crianças menores para brincar, ou quando você vê que ela tem brincadeiras especiais, ou quando ela inicia um comportamento físico, né, um contato físico com outra criança, que demonstra um certo rechaço, um certo incômodo, e a criança insiste, independente da diferença de idade. Ou quando você tem uma série de crianças dizendo, eu não quero ficar com essa criança, eu não quero ficar com esse grupo de crianças. Pode ter alguma coisa aí, não necessariamente um abuso sexual, mas tem uma série de coisas que pode estar por detrás, que é importante que seja avaliado. Uma ferramenta que eu havia falado um pouco anteriormente, da questão do identificar comportamentos sexuais inapropriados. Muito se fala de educação sexual, eu acho que a educação sexual ela não precisa falar de sexo, por isso que eu falei muito da questão da autonomia corporal, relações saudáveis, isso tudo é educação sexual, que não necessariamente precisa falar de sexo. Mas é importante também que pais e professores entendam o que são comportamentos sexuais apropriados. Nesse link que vocês estão vendo aqui na tela, você encontra no nosso site, perdão, uma tabela por todas as idades, diferentes de idades, então vai de 0 a 5, de 6 a 11, de 12 a 15 e assim vai.
e que vai mostrando o que são comportamentos sexuais apropriados para determinadas idades. Então, por exemplo, para uma criança de 2 a 3 anos, é muito normal ela segurar o piu-piu dele, a vagina, né, o pênis, é muito normal ele querer brincar, até porque é prazeroso. O que não é normal é quando ele começa a puxar a calça de uma criança para baixo, ou falar de sexo usando gírias ou termos adultos, né? Ou quando ela começa a querer tocar genitais de outras pessoas, né? E o que a gente tem aqui é um contínuo. O que a gente fala sempre é que todo comportamento destes, quer seja ele seja verde, amarelo ou vermelho, ele amerita uma conversa, uma intervenção. A gente chama de intervenção, é uma conversa, né? Ou uma intervenção um pouco maior. Na questão dos verdes, é o momento de a gente, como pai, mãe, professora, seja lá quem for, viu a criança segurando o genital, fala, meu amor, isso a gente não faz assim no público, né? A gente faz fechadinho no quarto. É uma coisa sua, íntima, só você pode ter, tá bom? E aí você vê, a criança regulou, normalizou, beleza. Comportamento saudável. Comportamento amarelo, a gente começa a ver que a criança, ela resiste a essa intervenção inicial. Eu tenho que falar mais de uma vez para essa criança que ela não pode tocar o piu-piu dela, que ela não pode tocar os genitais dela, né? Ou que não pode tentar tocar o de outro. A gente sabe, criança nessa idade, é muito comum criança de 2 a 3 anos, por exemplo, querer tocar os seios, porque afinal de contas tem toda essa questão materna aí do afeto. Mas você vê ela querendo tocar uma vez, você conversa, não é de qualquer um. Você tocou no da mamãe, tudo bem, você mamou no peito da mamãe, mas não pode tocar no de outras, né? Essa conversa, esse redirecionamento, se não funciona, é algo que amerita aí uma intervenção, uma olhada um pouco mais cuidadosa, vamos dizer. Agora, quando entra no aspecto do comportamento vermelho, aí sim a gente tem que ter uma intervenção dura, intervenção clínica, intervenção psicológica, uma intervenção mais profunda, porque aí a gente já está no comportamento bastante mais agressivo, intrusivo e abusivo. E primeiro de tudo, a gente precisa aprender a escutar. Nem todos nós somos necessariamente entrevistadores forenses ou pessoas treinadas em escuta protegida, né? Ou testemunho sem dano. Mas todos nós podemos conversar com crianças e devemos aprender a conversar com crianças para escutar, não para satisfazer nossa vontade, mas para escutar. Então, é importante a gente pensar no momento em que a criança, eu estou falando com essa criança, a primeira coisa que eu tenho que entender é que fazê-la falar é fazê-la reviver o trauma. É importantíssimo que a gente entenda que a criança revive o som, o cheiro, dor, tudo. O trauma ele vem muito forte quando ela está contando a questão, o que aconteceu. Então, se pergunte, preciso saber essa informação para fazer meu trabalho? Ou eu posso fazer com o que eu já tenho? Quantas vezes essa criança vai precisar repetir essa história? Né? Então, evite fazer perguntas desnecessárias. Se preciso, vamos utilizar esse fluxo de conversa. Perguntas abertas. O que aconteceu? O que eu posso te ajudar? Uma criança citou, sei lá, meu pai me bateu. Ok, aonde ele te bateu? Com o que ele te bateu? Né? Isso são perguntas diretas, mas sempre volta para perguntas abertas que convidem a narrativa. E fundamental, tranquiliza a criança, sabe? Tranquiliza, diga, primeiro de tudo, o abuso não foi sua culpa, a gente está aqui para te apoiar. Valida os sentimentos, porque são muitos sentimentos conflitantes. Como eu falei, se você pega um abuso, um incesto, por exemplo, é muita relação confusa aí. Né? A questão do pai, do abusador, é muito confuso. O empoderamento, então, é fundamental a gente tentar dar um pouquinho de controle para essa criança, porque todo o controle foi tirado dela com o abuso.
Importante validar, poxa, muito obrigada por confiar em mim, obrigada por me contar. E isso perpassa outras pessoas que não necessariamente as que estejam no sistema de garantia de direitos. Isso passa por pessoas que estejam escutando ou vendo comportamentos problemáticos em crianças, né? E que elas venham a relatar alguma coisa. Tenhamos uma relação um pouco menos agressiva no modo de falar com essas crianças. A criança, como eu havia dito, a criança muitas vezes faz um test exposure, ela te conta um pedaço do que aconteceu. É importante que você deixe que a criança fale sem interrupção e sem fazer caras de, né, caras de espanto, caras de nojo. Essa reação pode ser muito detrimental ao que a criança quer falar. Não interromper é fundamental. Se você interrompe essa criança, ela não vai querer falar mais. Então, deixa ela falar, não interrompa. E se tiver que fazer perguntas, a pergunta tem que ser naquele fluxo do pergunta aberta, específica, se necessário somente. Pergunta aberta. Sempre pensando no convite à narrativa. É importantíssimo que a gente evite fazer perguntas irrelevantes e traumatizantes. Mas ele te pegou na perereca? Mas ele fez o que com você? Principalmente com esse tom, sabe? Ah, meu Deus! Uma coisa fundamental, pelo amor de Deus, não faça promessas que você não pode cumprir. Dentre essas promessas, nós temos, por exemplo, o clássico, não, a criança te pede segredo, você fala, não vou contar para ninguém. Gente, isso não é possível, você precisa contar. É sempre importante dizer, olha, eu não posso te prometer contar para ninguém. Eu não vou contar para ninguém que não precise saber se eu precisar que você seja protegido. Se você me contar alguma coisa que seja danosa para você, que venha te causar dano, eu preciso contar para alguém que possa ajudar. A gente pode decidir juntos para quem a gente vai contar primeiro. Mas a gente precisa ser, eu não posso manter segredo se você me contar alguma coisa muito impactante. É importante também dizer, não fala aquela coisa tipo, vai ficar tudo bem agora que você me contou. Não, não vai. Não vai, porque daqui para frente o processo de relatar um abuso é o primeiro passo de um processo extremamente revitimizante, angustiante, de muita dúvida, muita incerteza. Então não faça promessas que você não pode cumprir. O presumir que a criança percebe o abuso da mesma maneira que você é outra questão muito importante, principalmente com essa questão do grooming. Ou culpar ou humilhar a criança, fazendo aquelas perguntas tipo, mas você sabia que não podia sair à noite? Por que você foi na casa dele? Por que você usou essa roupa? Esse tipo de pergunta, esse tipo de comentário é humilhante, ela está colocando a culpa na criança, mesmo que não tenha intenção de. O denegrir o abusador é outra coisa muito importante. Se eu falo aquele monstro que te abusou, esse monstro pode ser o pai dela. Na grande maioria das vezes, 90% dos casos, são pessoas extremamente próximas da criança. Então, denegrir o abusador pode gerar uma série de dúvidas, culpa, raiva e uma série de outras questões que vão ser detrimentais, não vão ser positivas, vamos dizer assim. E aí, o que a gente pode fazer para ajudar uma criança traumatizada? É tentar manter a rotina, uma sensação de normalidade, entre aspas, né? Dentro do possível, estabelecer quais são as rotinas daqui para frente, quais são os passos a serem tomados, oferecer escolhas, tá? A gente vai ter que contar para alguém, né? A gente vai ter esse é o processo que vai acontecer. Qual dessas partes você quer começar? Quem é o primeiro profissional com quem você quer ver? Tem uma série de questões que, obviamente, a legislação não permite, ou o tempo não permite, mas pequenas escolhas vão ajudar muito mais no empoderamento dessa criança. E busque aumentar o nível de apoio da criança. Se a criança está numa situação de insegurança, ela está morando na casa em que o abusador estava, ou a mãe está descontrolada porque não tem mais o apoio. Ou seja, é importante criar algum sistema de segurança para essa criança, um adulto de confiança para quem ela possa ligar, algumas técnicas que ela possa adotar caso, por exemplo, a mãe comece a beber ou o pai comece a beber, o que ela pode fazer para se proteger. Dar esse tipo de orientação ajuda muito, é um apoio fundamental para a criança nesse processo. E eu queria convidar vocês a visitar o nosso portal, aqui embaixo você vai ver, desculpa o termo está em inglês, nosso portal está em espanhol e inglês, infelizmente não está em português, mas convido vocês a visitar o site. No nosso site do ICMEC,
Se você procurar covid.icmec.org, Covid, só Covid, você vai ter a página também específica à pandemia, com recursos para educadores durante a pandemia e algumas notícias. E você também pode encontrar covid19.icmec.org e você vai encontrar também informações gerais de proteção infantil relacionadas à pandemia. Eu espero que tenha sido proveitoso para todos vocês e desejo muita sorte. Obrigada por fazer nossas crianças um pouco mais protegidas.